Bom dia. Lá venho eu com meu computador de novo, gente. Olha, tenho que comprar, estava comentando, a gente tem que comprar um tablet. Então, hoje, às 23 horas, reunião de oração para a gente conseguir... Mentira, né? Não vou fazer reunião de oração, mas eu vou orar. A gente conseguir comprar um tablet, porque já me falaram que eu fico escondida aqui atrás, né? Daí eu fico tentando vir para cá, daí eu venho para cá, mas vai dar certo, gente. O que importa é que Cristo apareça, né? Então, é isso aí. Que alegria estarmos aqui essa manhã, né? Tão fria, estavam só os guerreiros do Senhor. Tem guerreiro que vem de noite também, mas de manhã é um outro nível, né? De luta, outro nível de guerra. E que alegria estarmos aqui nessa manhã de Dia das Mães. Queria dar meus parabéns para todas as mães presentes, né, que resolveram vir essa manhã também para nós cultuarmos juntos ao Senhor. E hoje a mensagem ela é temática, eu não tinha como fugir disso. Né, já até me perguntaram, vai falar sobre mães? Vou, gente, vou falar sobre mães. Mas eu acredito que o Senhor tem algo específico também para quem não é mãe. Para você que ou ainda não é, vai ser, ou se você é homem também, eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco nessa manhã, algo muito especial para falar com a gente essa manhã. Então, abre sua Bíblia lá em Romanos 12, no versículo 2. Deixa eu ver uma. Livro de Romanos, um texto bem conhecido, né? E esse texto vai ser o nosso texto base para a nossa mensagem dessa manhã. Então, o texto fala assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, primeira parte ali, não vivam conforme os padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu, um tempo atrás, alguns meses atrás, eu vi uma imagem que falou muito comigo, assim, me fez refletir bastante. Não era nada profundo, na verdade era um meme, mas eu achei muito interessante, porque me fez realmente pensar em algumas coisas, né? Naquela imagem do lado esquerdo, tinha assim a escrita, mães até os anos 90. Aí era uma mãe que falava assim, meu filho tem casa, meu filho tem roupa, meu filho tem comida, meu filho tem escola, eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou uma ótima mãe. Aí, do outro lado, tinha mães a partir dos anos 2000. Meu Deus, eu não posso usar pote de plástico, introdução alimentar, BLW, rotina, tem que começar às 18 horas da noite, mamadeira, será que eu dou, será que eu não dou, não estou conseguindo amamentar, eu sou a pior mãe do mundo. E aquilo me fez refletir muito. Realmente, a ciência avança, a medicina avança, e nós precisamos avançar também, nós precisamos refletir em alguns comportamentos que nós recebemos, ou né, algumas atitudes, mas eu creio que parte disso também se deve ao fato de nós vivermos em uma geração que é obcecada pelo desempenho, que é obcecada pela performance. Então, nós, mães, acabamos ficando no meio de toda essa pressão, né? Nós, meu Deus, e agora? Não pode ser isso, não pode ser aquilo, tem que comer o pedaço da comida inteiro, tem que amassar. Então, são várias abas que nós temos abertas na nossa cabeça, né? E nós não sabemos nem qual delas a gente olha primeiro. O que a gente atende primeiro? O que a gente faz? E eu garanto para você, se você é mãe há mais tempo, se você é mãe há menos tempo, você nunca teve tantas vozes te dizendo o que fazer na vida. Mesmo se você não for mãe, se você é jovem ou né, você é pai, enfim, você nunca teve tantas vozes te falando o que fazer. Tantas informações, tantas cobranças, tantas expectativas. Mas nós, mães, temos não só as externas, mas nós temos também as nossas próprias expectativas. E no meio disso tudo, a gente não consegue parar para fazer um questionamento consciente. Quem está moldando ou quem está definindo o meu padrão de maternidade? Porque se vem tantas vozes, se a gente não tem filtro e tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, nós não conseguimos parar e pensar, nossa, mas quem está me dizendo o que é ser mãe? No final das contas, quem que está me ensinando? E eu tenho estudado bastante sobre esse tema, e eu gosto muito, né, sobre maternidade, sobre relação de mãe, enfim, filhos.
E eu gosto muito de um conceito, de algo de uma ideia que a psicanálise traz, né, de que nenhuma mãe nasce neutra. Nenhuma mãe é neutra, porque quando a mulher, ao se tornar mãe, ela traz consigo o quê? A sua história, os seus traumas, suas bagagens, suas expectativas, traz também aquilo que ela recebeu, aquilo que ela não recebeu, ela traz dúvidas, não é verdade? Então, nenhuma nasce do zero. Não, agora eu vou me tornar mãe, apaga tudo, reseta tudo, e as coisas vão começar de novo. Não acontece assim, porque a maternidade ela nunca foi e nunca será livre de bagagem. Nós temos uma bagagem, nós trazemos ela com a gente. Só que, além dessa bagagem, muitas vezes o que a gente faz? Coloca mais coisa em cima. A gente vai pegando, vai pincelando, as pessoas vão trazendo, as abas vão sendo abertas, e aí a gente vai colocando bagagem em cima de bagagem, pesos que não eram nossos, e nós vamos assumindo como se eles fossem nossos. E uma coisa que eu estava pensando esses dias, eu queria que você me acompanhasse nesse raciocínio, mas como quem ensina é a mesma pessoa que cobra. Quem ensina é quem cobra. Por exemplo, se você está na escola e a escola vai te ensinar algo, o que ela vai fazer? Ela vai te cobrar por aquilo que ela está te ensinando, certo? Então, seu filho está na escola, ou esteve na escola, vai lá, olha, vai aprender isso com matemática, vai ser desse jeito, a matéria vai ser essa, vai ter roteiro de estudo, e a avaliação vai ser desse jeito. Por quê? Porque ela está ensinando, ela está cobrando. Ou você, como pai, como mãe, o que você ensina para o seu filho, a direção que você dá para o seu filho, a orientação que você dá para a sua filha, é aquilo que você exige. Deveria ser, né? Às vezes a gente cobra um pouquinho a mais, mas você exige de acordo com aquilo que você ensinou. Então, se você está aprendendo a ser mãe, por exemplo, com as redes sociais, o que ela vai te cobrar? Aquilo que ela ensinou. Perfeição é possível. É possível ser uma mãe perfeita, é possível fazer tudo de uma forma certa. Por quê? Porque a rede social ela nos mostra isso, não é? E aí ela vai te cobrar perfeição, que é o que ela mostra ser possível. E quando você não atende às expectativas daquela pessoa que está te cobrando, o que é que você sente? Frustração. Todo mundo está conseguindo fazer. Meu Deus, todo mundo tá indo, o filho da fulana está indo, ela está conseguindo. Por quê? Porque eu estou vendo recortes perfeitos de algo que eu não consigo atender. E eu estou me alimentando daquilo, e na hora que eu sou cobrada por aquilo, eu também não vou conseguir suprir aquelas expectativas. E aí eu me sinto frustrada, e aí eu me sinto triste, porque eu estou me espelhando em recortes, e eu não consigo atender aquelas expectativas. E aí você se sente desanimado, você se sente cansada. Ah, mas isso significa então que eu não posso me inspirar em ninguém. Eu não posso, então, buscar alguém para ser influência na minha vida. Eu não posso ter aquela pessoa que seja referência. Pode. Não só pode, como deve. Porque a palavra do Senhor nos fala em Tito, o quê? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. O que é isso? É você se inspirar. É você trazer para a sua vida ensinamentos de pessoas que já passaram por aquela fase. Pessoas que já entendem o que você está passando e elas vão te ajudar também nessa caminhada a passar por isso. É isso que Tito fala. Inclusive, lá nesse texto, está falando sobre postura da mulher, está falando também sobre como ela deve cuidar da sua casa, cuidar da sua família, de como que ela deve, né, viver. Então, nós aprendemos maternidade, gente. Nós não deveríamos aprender apenas com quem é mãe, mas com quem é imitador de Cristo. E nós temos diferenciado, porque nós temos copiado padrões de pessoas que nós achamos bonito, mas que não imitam a Cristo. Que, na essência, não estão buscando ser como Cristo nos mandou ser, né? E nós temos facilidade demais em separar a maternidade e o imitar a Cristo. Muita facilidade. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Eu queria que vocês me acompanhassem em algumas cenas. Eu estava pensando sobre isso essa semana. São 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. E o seu filho, sua filha já acordou umas 4 vezes, desde que você colocou para dormir. A rotina do sono lá começou às 18.
que no Instagram fala que tem que começar às 18, banho, não sei o quê, e ele vai dormir? Não, às vezes sim, mas, né, muitas vezes não. E aí já acordou umas 4, 5 vezes, você está cansado, você não sabe nem mais onde é que você está. Você que é mãe, você tem que levantar, você tem que amamentar, você está nesse frio, então, daí você tem que, né, procurar um jeito de não passar frio e levantar ainda 5, 6 vezes. E a criança, você não sabe o que ela quer, porque você já deu comida, não é mais comida, e você não sabe nem o seu nome. Ou como eu, que já aconteceu comigo, quando a Betina era pequenininha, recém-nascida, ela não dormia, ela acordava a cada 45 minutos, a cada 50 minutos. E eu, né, achava que era fome. Então, eu mandava mamar, mamar, mamar. Às vezes, eu dava mamar, estava dormindo e ela mamando. E aí, nessas centenas de acordadas, numa madrugada ali, eu fui chamar o Eduardo, eu esqueci o nome dele. Eu esqueci o nome dele. E eu não sabia, com certeza, se perguntasse o meu, eu também não saberia. Eu estava assim, já, meu Deus, eu estava, né, naquele modo de sobrevivência que você entra, que você não sabe, não, mas o que está acontecendo? Só tem que manter aquela criança viva. E se esquecer o nome, se não esqueceu, depois a gente resolve, né? Então, foi o que aconteceu comigo. E outra noite, numa dessas madrugadas também, que ela acordou muito, muito, muito. E aí, eu acho que o Eduardo, né, para deixar dormir um pouquinho, pegou ela, levou para a sala, né, para me dar mais um tempinho, só que eu não vi isso, eu não vi ele levando. E aí, eu acordei no susto, assim, no meio da noite, olhei e tal, eu estava ninando uma coberta que eu fiz. Em algum momento, na madrugada, eu estava assim, ó, e eu apavorada, né, não sabia o que tinha acontecido. Então, no meio dessa confusão, esse é um dos cenários. Pode ser também que naquele momento lá você pense, meu Deus, a minha vida era mais fácil antes. Como era mais fácil antes de ter essa criança. E esse tipo de pensamento, gente, é um pensamento que traz com ele muita culpa. Muita, muita culpa, muito remorso, porque não reflete o amor que você tem por aquela criança, não é isso, mas é o cansaço, é o esgotamento, é o nível que nós chegamos muitas vezes, né? Outra cena, você tem ali um filho, uma filha de até uns 9 anos. Quem tem ali até 9 anos? E não importa o que você fale, quantas vezes você fale, não te obedece de primeira. É incrível. Parece que vem com um chipzinho assim, né? Você fala uma vez, fala 2 vezes. Aí, no outro dia, as mesmas coisas que você repetiu no dia anterior, você tem que repetir. Tem que ir para a escola, tem que tomar banho, tem que trocar de roupa, tem que colocar o casaco, e tem que falar várias vezes a mesma coisa. E aí parece tão cansativo. Aqui o cansaço ele não é mais tão físico. É um cansaço emocional. Porque você tem que repetir a mesma coisa que você achava que ele já deveria saber. E, às vezes, parece que ou ele não assimila bem, ou ele está querendo fazer de propósito para poder te irritar. É isso, muitas vezes, que nós pensamos nesses momentos. Porque é muito cansativo. Pode ser que você tenha um filho pré-adolescente. E eu tenho toda a minha compaixão por você. Por quê? Porque você não sabe o que ele está falando. Você vai conversar no WhatsApp, são umas siglas assim que você tem que jogar no chat GPT para entender o que está acontecendo. Os pensamentos são diferentes. As ideias que você tem e que você vai conversar com seu filho, muitas vezes são ideias... Vocês têm ideias e noções diferentes de muitas coisas. E, no meio disso tudo, parece que a tua casa está vivendo um conflito de gerações, né? Você com um pensamento, o seu filho com outro. Você com uma linguagem, sua filha com outra. E tem outro cenário, o último. Se você está na sua casa lá, tomando um chazinho, pensando. E lembra quando você chegava em casa, e o seu filho e a sua filha corriam, gritavam, mamãe, mamãe, pulava no seu colo, você abraçava. E aquela criança agora que com tanta facilidade falava, eu te amo, mamãe.
muitas vezes não dá tanto ouvido para aquilo que você tem a falar, porque acha que você não sabe tanto mais. Ou então, acha que os outros sabem mais do que você. Ou pior, acha que ele ou ela sabe mais do que você. E você fica se perguntando, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que aconteceu? E você se sente frustrada. Agora eu pergunto sobre imitar a Cristo. É fácil querer imitar a Cristo 3 horas da manhã, quando você está caindo, não sabe mais o que está acontecendo? É difícil? É fácil querer imitar a Cristo quando você já falou com seu filho 500 vezes e ele não obedece, você não sabe mais o que fazer. É difícil. É fácil você imitar a Cristo quando você está conversando com seu filho adolescente e você fala, mas não pode. E ele está lá batendo o pé, mas você não sabe de nada. Isso daí já não é mais assim. É fácil você conseguir imitar Cristo nesse momento? Não é fácil. É por isso que muitas vezes nós separamos, sim, a maternidade do imitar a Cristo. Mas o que seria isso? O que seria esse imitar a Cristo, né? Nós vamos ver bem rápido algumas diferenças. Vai ser rápido, gente, porque eu sei que tem um almoço ainda que vocês não vão fazer, né? Que fizeram para vocês, eu creio, em nome de Jesus. Vamos ver rapidamente algumas diferenças entre o padrão externo, né? O padrão moderno e o padrão de Cristo sobre a maternidade. O primeiro ponto. O padrão moderno transforma a maternidade em performance. O padrão moderno de maternidade transforma a maternidade. Vamos abrir o texto, já vou pedir ali para abrir Lucas 10, 38 ao 42, por favor. Os padrões modernos transformam a maternidade em performance. E nesse texto de Lucas 10, a gente vai ler rapidinho ele, 38 a 42. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa com o fato de a minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com tantas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então, Lucas 10, ele não é um texto que fala especificamente sobre maternidade, mas fala, né? Sejamos sinceros, fala sobre maternidade. E os princípios, eles se aplicam aqui também. A história de Marta e de Maria. Enquanto Marta estava se preocupando com o serviço, com o fazer, com as expectativas e os padrões externos, Maria se preocupava com o que Cristo tinha a dizer. E eu creio que essa história aqui, ela fala de crise de prioridade. É uma crise de prioridade. Na verdade, não é um embate entre o trabalho e a espiritualidade, não é um conflito entre aquilo que você precisa fazer e aquilo que você é, mas é a prioridade. Os lugares e a inversão daqueles valores. E Jesus fala para Marta, você se preocupa com tanta coisa, minha filha. Marta, Marta, imagina ele falando com carinho, né? E eu ia me sentir tão acolhida se Jesus olhasse para mim e falasse, Melina, minha filha está se preocupando com tanta coisa. Eu ia falar, estou mesmo, Jesus. É verdade, né? Alguém está reconhecendo, Senhor. Mas Marta estava consumida. Ela estava sendo consumida pelas expectativas, por aquilo que ela achava que ela precisava fazer. Tanta gente para receber, porque Jesus não andava sozinho, né? Ele andava em galera, ele andava em turma. Então, tanta coisa para receber, uma casa para arrumar, comida para fazer, e só ela para fazer. E quem nunca? Quem nunca passou por isso? Tem gente para receber na sua casa, tem comida para fazer para esse pessoal, e você sai correndo, e parece que só você está ligando para isso. Só você está se importando com esse fato, né? E esse tipo de situação gera 2 sentimentos no nosso coração. A frustração, que é algo interior, é algo que você está sofrendo sozinha ali dentro de você, você se frustra, e a indignação, que é quando você fica bravo com quem está perto de você. Foi o que aconteceu aqui. Marta falou, Senhor, você não se importa? A minha irmã está aí sem fazer nada. Manda essa
moça levantar e vir me ajudar. Manda ela levantar e vir me ajudar. É a indignação dela, tipo, será que ninguém está vendo que eu estou aqui consumida pelas coisas que precisam ser feitas? E ninguém está fazendo. E o motivo da Marta, gente, era muito nobre. Era a prioridade dela que estava no lugar errado, estava mudada. E maternidade, ela não pode ser medida pela performance, mas pela missão que nós recebemos do Senhor. Então, ali a missão de Marta seria ficar aos pés de Jesus, porque naquele momento que estava sendo exigido dela, era estar aos pés de Jesus. Em outro momento, ela ia poder arrumar a casa. Mas naquele momento, a missão dela era estar aos pés do Senhor, ouvindo o que o Senhor tinha para falar. Então, o pensamento moderno transforma a maternidade naquilo que eu preciso fazer. E me faz inverter prioridades e me sentir culpada por isso. Faz você transformar suas prioridades e depois te faz ser culpada por isso, por você ter mudado. Enquanto Cristo nos convida a descansar na soberania dele. Eu acho tão incrível, gente, tão maravilhoso. Um Deus tão soberano, tão poderoso, tão grande, ter confiado uma das missões mais importantes do mundo a mim, a você, não é? Criar um ser humano, educar e ensinar nos caminhos do Senhor, isso é para alguém que é imperfeito, como nós. Por melhores mães que nós sejamos, nós somos imperfeitas. E o Senhor confiou essa missão a nós, confiou a sua mãe. Você tem ideia disso? Que o Senhor confiou a sua criação à sua mãe? Por mais difícil que tenha sido, ou por melhor que ela tenha feito, ela era imperfeita. Ela pode ter feito o melhor, mas ela era imperfeita, e o Senhor confiou essa missão a ela. E Ele não confiou por saber que nós daríamos conta, ou que você daria conta. Pelo contrário, Ele confiou porque já sabendo que nós não daríamos. Mas é aí que entra a nossa dependência total do Senhor. Mesmo não dando conta, porque nós não vamos dar. Mesmo nós não sabendo, a gente não sabendo o que a gente está fazendo, é aí que entra a nossa total dependência do Senhor, que é o que fala lá em João 15:5. É um texto conhecido também. Mas, vamos ler então. Você pode projetar para mim, por favor, João 15:5? Ah, mas de onde que você está tirando essa informação? Tá, eu vou mostrar para vocês. Ó, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. O que o Senhor nos confia é uma missão, sabendo que nós não podemos fazer sem Ele. E nós não conseguimos fazer sem Ele. Mas nós precisamos admitir isso e ficar tranquila. Fique tranquila, porque Deus sabe que você não pode. Ele sabe que eu não posso também. Mas Ele pode e Ele quer nos ajudar nessa missão. Amém? Então, segundo ponto. O que esse padrão moderno, esse padrão, essa crença moderna faz também na maternidade? A comparação e a rivalidade. Gera comparação e rivalidade. Aqui, e esse ponto é bem interessante, né, gente? Esse ponto é bem interessante. Eu lembro que eu gosto muito do simbolismo de esportes, assim, né, para trazer umas analogias e tal. E quando a gente morava no Rio Grande do Sul, o Eduardo, ele fazia parte de uma turma do pedal ali, né, da bike, das bicicletas. Toda semana eles iam, todo paramentado, assim, né? Capacete de bike, roupa de bike, óculos de bike, tem tudo. Não sei se vocês sabem, gente, mas tem tudo para andar de bike. Na minha época, só precisava da bicicleta. Hoje em dia, tem todo né? Para você ir para a estrada, para ir, né? Fazer tudo certinho ali, que é um esporte, né? Então, eles andavam lá em grupo, enfim, todo final de semana eles iam. E eu achava interessante uma coisa, que ele até contava quando ele voltava, né? Que mesmo eles andando em grupo e sendo algo individual, cada um está com a sua bicicleta ali, né? Enfim, eles não deixavam ninguém para trás. Então, se tinha alguém que estava indo meio devagar, aí o grupo todo parava, ia mais devagar também para acompanhar. Normalmente era ele. Normalmente era ele. E aí parava para poder acompanhar. E ele até
ele até brincou, eu não sei se é você, eu não vou expor, mas disse que quando tinha alguma subida também, e aí tinha que ir empurrando uns aos outros, andando de bicicleta e empurrando, né? Para que todo mundo chegasse junto. E mesmo não fazendo isso há muito tempo, né? Há um tempo que a gente está aqui em Curitiba, já às vezes ele vai ou não, mas quando a gente pega a estrada para ir em algum lugar, de carro mesmo, se ele encontra alguém na bicicleta, na estrada, ele dá um jeito de motivar, ele buzina, é isso aí, vai lá, não sei o quê. Pessoa que ele nem conhece, vai conseguir. E eu via muito isso, por exemplo, no CrossFit também. Essa ideia, assim, desses esportes que você faz tribo, sabe? Que você anda assim, em comunidade, em gangue. São esportes que parece que tem uma noção, gera uma noção maior ali de unidade. Não é verdade? Não são esportes que são competitivos por natureza, mas eles dão essa ideia de que vamos junto. Só ganha se todo mundo chegar junto, né? Não existe essa rivalidade. E a autora aos Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 1, nos fala uma coisa interessante. Hebreus 12, fala o seguinte. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos de todo peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Nós devemos correr, vou ler só esse primeiro versículo. A comparação que ele faz aqui é uma corrida mesmo. Nós temos uma corrida que nós devemos correr com perseverança. E eu acho interessante que em algum momento da nossa caminhada, talvez a gente tenha achado que essa corrida era contra alguém. Como se nós estivéssemos competindo com alguém. Como se fosse uma competição e não um esporte de tribo, né, em que todo mundo, o ideal é que todo mundo chegue junto. E o texto continua falando com os olhos fitos, com os olhos fixos em Jesus. Não para você ficar olhando, nossa, mas a fulana não tá correndo com perseverança. Eu vou ganhar da fulana. Não, com os olhos a gente fixa os olhos em Jesus. E cada um tem uma caminhada que é proposta para si. Cada uma de nós, falando aqui especificamente como mães, né? Você tem uma caminhada na maternidade que foi proposta para você. Que foi proposta pelo Senhor para você. A sua mãe, na sua casa também. Ela tem a caminhada dela. Muitas vezes a gente olha e fala, Senhor, como assim? Ela não está fazendo certo. Né? Mas nós não competimos umas com as outras. Não deveria ser esse lugar. Né? Então, nós começamos em algum momento a entrar essa comparação, essa rivalidade. Mas como é bom a gente abrir o coração. A gente chegar para uma mãe, uma amiga que também é mãe, né? E falar, olha, eu estou passando por isso, essa dificuldade, não sei o quê. E ao invés dessa mãe falar assim, não. Meu Deus, mas é porque você não faz isso, é porque... e trazer um monte de julgamento para você, ela simplesmente acolher. Falar assim, nossa, amiga, realmente não é fácil, mas vamos orar junto. Já passei por isso também. Como é bom, né, a gente falar e a pessoa fala assim, nossa, já passei por isso, ou então estou passando também. Esse acolhimento sem julgamento. Então, quando a rivalidade entra, isso não vai acontecer. Quando a competição entra, isso não vai acontecer. Semana passada, a gente recebeu um casal lá em casa, com uma filhinha pequenininha também, mas com a idade da Elisa. E aí, para jantar, né? E na hora do jantar, a Elisa não queria comer. Não quis comer. Daí eles sentaram na mesa para comer com a gente. E aí eu conversando com ela, você precisa comer, e nada, não queria de jeito nenhum. Daí a mãe, né, a mãe da menina falou assim, nossa, como é bom chegar na casa dos outros e ver que não é só lá em casa. Como é bom ver que não acontece só comigo. E eu falei para ela até, eu falei, nossa, a vulnerabilidade, ela aproxima. Né? Quando nós nos tornamos vulneráveis umas diante das outras, nós trazemos o nosso coração para mais perto do coração daquela pessoa. E ela se sente o quê? Acolhida. Não estou falando que você vai sair por aí contando para todo mundo os seus problemas, as suas dificuldades. Não, mas você ter alguém com quem você pode abrir o seu coração. Isso traz, essa vulnerabilidade traz compaixão. Mas a competição,
traz distanciamento. Eu vou dar um outro exemplo que aconteceu comigo também. Há uns 2 meses atrás, uma moça entrou em contato comigo, falou que queria conversar comigo. Eu conheço ela lá de quando a gente morava no Rio Grande do Sul também, mas nunca tive muita intimidade com ela, assim. E aí ela falou, eu queria conversar com você, podemos marcar e tal. Eu falei, podemos. E a gente marcou, foi online, né? A gente marcou para conversar. E ela é uma recém-mãe, assim. A filha dela deve ter quase 2 anos, 1 ano e alguma coisa. E ali, ela foi abrindo o coração dela, os dilemas dela com relação à maternidade, o que ela estava passando agora. E, enfim, chorou bastante, ela estava bem sensível, que é uma coisa que acontece também com a gente na maternidade, né? A sensibilidade dá uma aflorada. Então, ela foi trazendo as questões dela, eu fui ouvindo, fui acolhendo, falei, eu não vou, né, vou esperar ela terminar. Então, eu dei ali uma orientação com relação ao que eu achava que ela deveria não fazer, mas conduzir, de repente, o coração dela naquela situação. E aí, no final, eu perguntei, mas olha só, ela é uma mulher de Deus, assim, inclusive tem, né, bem influente ali de amizades, enfim. Falei, mas você não tem alguém com quem você possa conversar e pessoalmente também, né? Porque quando você está nesse momento, você quer um abraço de alguém, você quer um acolhimento. Ela falou assim, nossa, eu tentei. E aqui na igreja tem umas mães também, que são jovens, assim como eu, mas com todas com quem eu fui falar, falaram que era um absurdo eu estar trazendo esses questionamentos, assim, que era com relação ao trabalho, enfim, né? Como que você não sabe? Ela disse que teve uma que falou assim, como que você não sabe o que você tem que fazer? Eu nunca passei por isso. E aí ela chorou mais ainda, né? Só acontece comigo, eu sou a pior mãe do mundo, todo mundo sabe o que fazer, menos eu. Então, aquilo me chamou a atenção num nível que eu falei, Senhor, né, como que nós temos dificuldade, muitas vezes, de só acolher, de só falar, olha, irmã, eu não passei por isso, mas eu vou te ajudar em oração. Né, e dar um abraço, e, enfim, né, tanta coisa para falar, além de julgar. E é muito bom ter esse tipo de amigo, mas é muito bom também, o meu desafio para você seja essa pessoa também para alguém. Seja essa pessoa, que o Espírito Santo coloque alguém no seu coração e fale assim, nossa, eu quero me colocar à disposição para essa mãe aqui. Talvez você seja mãe há mais tempo, e você vê que nós temos muitas mães novas na igreja, né? Não só de idade, mas também de tempo de maternidade. Então, pense, olha, eu queria te ajudar no que você precisar, conta comigo. E as mães mais novas também, procurem as mais velhas, que você vê que imitam a Cristo, que são mulheres de fé, e que você admira na caminhada cristã, e fala, olha, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu queria que você orasse comigo por tal coisa. E assim nós vamos como uma turma do esporte ali, né, que não deixa ninguém para trás, nós vamos todos caminhando nessa caminhada com perseverança juntos até atingir o nosso objetivo. Então, o terceiro ponto, o segundo era a rivalidade e a competição, e o terceiro é o chamado de Deus confronta a idolatria da aprovação. Isso aqui é difícil demais, quando você é mãe, até quando você não é mãe, tá? Mas é muito difícil a gente lidar com a nossa necessidade de aprovação. É muito difícil. E muitas de nós, muitas vezes, nos encontramos numa posição de fazer algo simplesmente com medo do julgamento. Pare e pense quantas vezes você não fez alguma coisa, corrigiu o seu filho, ou disse sim ou disse não, só porque estava na frente dos outros e você tinha medo do que iam pensar de você. A nossa necessidade de ser aprovado, muitas vezes, faz com que nós desobedeçamos ao Senhor para obedecer à expectativa do outro. E eu gosto muito da história de Saul, me julguem, é uma história que não é boa, mas eu gosto muito da história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 13. É uma história também um pouco conhecida, mas vamos ler, tá, gente? Só para a gente não perder. 1 Samuel 13, no versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo e multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmas, leste de Bet-Avém.
Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas e em buracos, entre rochas, túmulos e cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. Saul foi ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que fez Saul? E Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, que você não vinha no prazo determinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal. E ainda não busquei a face do Senhor. E assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci o holocausto. E eu gosto dessa história porque ela confronta o nosso coração e as nossas intenções. Saul aqui, ele fez para ser aceito, preocupado com a aprovação humana, além da obediência. Não era adoração, era necessidade de aprovação. Porque você pode pensar assim: era holocausto, ele estava adorando ao Senhor, mas o Senhor se importa sim com a nossa motivação. Não sei se você já chegou a essa conclusão nessa altura da caminhada cristã. O Senhor se importa com a motivação do seu coração. E Saul foi bem claro quando ele falou para Samuel: eu fui impelido, eu fui obrigado pelas circunstâncias a oferecer sacrifício. Não foi porque eu queria adorar o Senhor. Eu queria, mesmo se quisesse, ele estaria em desobediência, porque o que Samuel falou? Espere 7 dias e eu vou voltar. Mas ele se sentiu pressionado, as pressões externas foram mais importantes para Saul do que a obediência ao Senhor. E Gálatas 1:10 é um contraponto a isso. Quando o autor fala: acaso quero eu ou eu prefiro ser aprovado por homens do que ser aprovado por Deus? Se eu quiser ser aprovado por homens, eu não posso servir a Deus. Se eu quiser a aprovação dos homens, eu não posso servir a Deus. Nós precisamos corrigir a nossa motivação e cumprir a nossa missão com obediência, mesmo quando parece que Deus está atrasado. Como Samuel, nossa, 7 dias, e cadê Samuel? E a palavra nos fala ali que assim que ele terminou de fazer, gente, imagina a cara de Saul: Senhor, acabei de acender um fogo, a churrasqueira, e aí Samuel chega: o que foi que você fez? Você desobedeceu ao Senhor. Mas eu ofereci sacrifício. Mas eu fiz isso. Não, você desobedeceu ao Senhor. E foi o que Saul fez, pela necessidade dele de aprovação, pela necessidade dele de mostrar para aquele povo o que o povo queria ver. Faz alguma coisa, Saul. E o que a crença moderna vai te falar é que se não for você fazendo, não vai dar certo. Se não for você, não vai acontecer. Você tem que fazer na sua força, você tem que fazer do seu jeito. De algum jeito vai ter que ser feito. Como se a maternidade e a espiritualidade fossem 2 coisas diferentes, fossem 2 coisas separadas. E eu tenho uma novidade para você: não é. Como nada na sua vida é separado do seu espiritual, tudo é espiritual. Tudo é espiritual, não no sentido místico, não no sentido o tempo inteiro sobrenatural daquilo que você vai ver ou não, mas tudo é espiritual no sentido de sermos capacitados pelo Espírito para cumprir uma missão que nós recebemos. Seja a maternidade, seja a paternidade, seja no seu trabalho, seja na carreira que você vai exercer. Tudo é espiritual e nós temos separado as nossas vidas daquilo que o Senhor quer fazer. Então saia daqui entendendo isso, que a sua maternidade ela não é neutra e tudo o que você faz é espiritual e que você está sendo também guiada o tempo inteiro. Nós estamos sendo guiados por alguma crença, por algum Deus. Nós temos o tempo inteiro sob influência de alguma coisa ou de alguém. Pode parecer que não, eu estou imune, como a gente aprendeu ali já nos pecados lá, nos 7 pecados capitais, que o monge vai, quer se isolar para não estar sob influência de ninguém, mas ele está sob seus pensamentos, suas crenças, tudo aquilo que ele recebeu de bagagem, seus próprios pecados, ele mesmo, tudo isso vai junto conosco, porque nós estamos sempre
sempre sob influência de algo. Nós precisamos entender de onde vem essa necessidade de aprovação. Porque pode ter muitas raízes, pode ser a rejeição, pode ser o perfeccionismo, pode ser a sua necessidade de provar para alguém que você consegue fazer. Porque lá atrás alguém falou para você que você não conseguiria. Eu tive uma palavra mais ou menos nesse sentido, tipo, quando você for mãe, você vai saber. Pode ser a sua necessidade emocional, eu vou mostrar que não é assim, vou mostrar que não é desse jeito. Então, pode ter muitas raízes, a gente não tem como entrar nisso agora, mas a verdade é, por que nós temos buscado? Por que você tem buscado tanto a aprovação dos outros e não a aprovação do Senhor? Qual que é o motivo disso? E o penúltimo ponto, o padrão moderno me torna escrava do que eu sinto. Nós somos o tempo inteiro, gente, guiados por algum tipo de Deus, Deus com D minúsculo. Né? Se não for o nosso Deus que está realmente guiando a nossa vida, o Espírito Santo, em algum momento você vai ser guiado por outra coisa. Por outro Deus, entre aspas. Né? E um deles é o ego, é o egocentrismo. Eu estava tendo uma aula no curso, né, que eu estou fazendo, de psicanálise, e eu achei bem interessante que a professora estava falando como a maternidade ela não vem fácil para todas as mulheres. Não é algo natural assim para todas as mulheres. E eu acho que eu concordo com isso, eu acho que é verdade. Algumas pela história que tem. Se você recebeu algo da sua mãe, ensinamentos bons, se você, enfim, você tem mais facilidade do que eu. Você está um pouquinho mais na frente do que outras mulheres. Eu mesmo, muitas coisas eu não aprendi, né? Essa bagagem assim, esse tipo de ensinamento eu não tive na minha infância. Então, para mim, muitas coisas são muito mais difíceis do que, por exemplo, para você que teve uma mãe presente, que te ensinou, que te orientou. Filha, isso aqui vai aqui, isso vai aqui, assim. Então, é muito mais fácil para você. Eu, por exemplo, digo que eu sou melhor cozinheira do que dona de casa. Porque tem algumas coisas que, para mim, são um pouco mais fáceis de lidar, que eu vou lá, leio, a receita está aqui, beleza, vou lá, vou testando e consigo, do que coisas que, muitas vezes, você deve era para você ter aprendido com alguém e não foi ensinado, entende? Então, muitas mulheres têm mais facilidade, sim, do que outras. E, à medida que a aula foi seguindo, eu fui ficando revoltada. Depois, eu até conversei com a minha irmã sobre isso. Fui me revoltando, porque eu percebi que realmente a gente está institucionalizando cada vez mais a supervalorização do nosso sentimento. Do que aquilo que eu sinto é mais importante do que os compromissos, ou siga o seu coração, famoso, né? Siga o seu coração. Se você não está sentindo, então não faça. O seu coração é o mais importante. Se você não sente, você não precisa ser. Enquanto a Bíblia fala o quê? O contrário, né? Enganoso é o coração. Os nossos sentimentos nos traem, nossos sentimentos nos enganam. As suas emoções vão te trair, suas emoções vão te enganar. E nós temos visto muitos lares desfeitos, muitas famílias disfuncionais. Por quê? Porque pais e mães estão seguindo o coração. Eu sinto pai hoje, eu sinto que eu sou mãe hoje. Mas eu não estou sentindo hoje mais. E o que isso faz? Com que muitos saiam de casa, com que muitas mães, muitas vezes, abandonem os seus filhos, porque a aula foi seguindo nesse sentido, tipo, olha, tem mãe que não sente mais, e nós não podemos falar nada, se a gente não sabe a história dela, se ela resolveu sair de casa e deixar os filhos. Então, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Em que momento a gente está normalizando os nossos sentimentos tomarem as nossas decisões por nós? Acima do compromisso que nós fizemos, acima das nossas responsabilidades. E nós não podemos viver de acordo com o que nós sentimos, mas de acordo com a missão que nós recebemos, de acordo com aquilo que nós cremos. E é isso que o povo de Deus é chamado a fazer. Porque, gente, sentir, nós sentimos hoje. Amanhã, você não vai sentir. E pode ser que sinta amanhã de novo, mas depois de amanhã, volte a sentir de novo. E que tipo de vida, que tipo de lar nós vamos criar, se a cada momento que nós sentimos ou não sentimos algo, que tipo de segurança nós passamos para os nossos filhos? Que tipo de segurança? Pode ser que você seja fruto de um lar que era assim, onde a sua mãe, eu sinto hoje, amanhã eu já não sinto mais, você não sabia qual era o humor, você não sabia como que o dia ia ser. Passa uma insegurança, não é? Isso gera o quê? Crianças, filhos emocionalmente instáveis.
E a tendência é que o padrão seja repetido para a próxima geração. A sociedade está assim hoje, gente. Ai, eu sinto que eu sou tal coisa. Ai, hoje eu sinto que eu não sou tal coisa. E com base nos sentimentos, nós vamos levando primeiro as famílias e depois a sociedade para o buraco. Porque a base da sociedade é a família. Então, se nós não temos esse cuidado, se você não tem esse cuidado dentro da sua casa, se você não tem esse cuidado dentro, junto com os seus filhos, isso vai gerar filhos inseguros e emocionalmente instáveis. E vai tornar muito difícil a sua missão. Mesmo que você não tenha mais filho pequeno em casa. Mesmo assim. Mesmo assim. Nós precisamos submeter os nossos sentimentos àquele que é o dono dos nossos sentimentos, que é o Espírito Santo. Falar, Senhor, eu estou sentindo hoje, amanhã não estou sentindo. E tem dias que nós vamos estar ruim, vamos estar mal mesmo. Tem dia que você vai estar mal, tem dia que você não vai estar brincando de aquarela, fazendo slime com trigo, com, sei lá com o que faz, né? Aquelas mães que eu acho super legal, aqueles negócios que faz slime com maisena, né? Tem dia que não vai ser assim, gente. Eu, por exemplo, a mim não vem fácil. Não vem fácil nada disso, sabe? Então, não tem um padrão específico de como você tem que passar o seu dia, a sua rotina. Cada um tem a sua. Mas o padrão de Cristo é que nós não somos guiadas pelos nossos sentimentos, por aquilo que pelas nossas emoções. Amém? E o último e quinto ponto, a maternidade bíblica, ela não é perfeita. Ai, que maravilha. Jesus, como é bom ouvir isso, né? A maternidade bíblica não é perfeita. E a Bíblia ela não esconde o sofrimento das mães. Eu acho isso muito interessante. A Sara, ela tentou fazer o quê? Tentou agilizar ali, né? Senhor, deixa comigo que eu faço melhor que você. Ana sofreu uma dor profunda. Ana, mãe de Samuel, do profeta Samuel, antes de ter o seu filho, tanto que ela chorou, tanto que ela orou, e além de ela não ter recebido ainda, ela ainda tinha que lidar com a competição e a comparação com outra mulher, que já tinha. Então, o sofrimento de Ana também nos mostra isso. Maria enfrentou dor, enfrentou incompreensão. Joquebede precisou entregar o seu filho para poder salvá-lo. Então, nós vemos que na Bíblia, essas são alguns exemplos, mas a Bíblia não esconde o sofrimento da maternidade. Não fala assim, olha, vai ser uma caminhada, é só nascer o filho, e aí pronto. Né? Vai que é uma beleza. Não fala isso. Mas a esperança da Bíblia não estava na imperfeição das mães, estava na graça do Senhor. Num Deus gracioso, que apesar de todo esse sofrimento, apesar de toda essa dor, apesar dos problemas, o Senhor se mostrava gracioso para com essas mulheres. E você não precisa ser impecável, mas precisa permanecer em Cristo. Nós precisamos permanecer em Cristo, que foi o que o texto nos falou. Se nós permanecermos nele, nós vamos conseguir, porque sem ele nós não podemos fazer nada. E quando entendemos que Deus não nos cobra perfeição, mas obediência, nós nos livramos da culpa. O Senhor não nos cobra perfeição, Ele nos cobra obediência. Então, de novo, o Senhor não nos cobra perfeição. Deixa isso entrar no seu coração, você como mãe, porque nós cobramos perfeição de nós mesmos, não é? O Senhor não te cobra perfeição, Ele te cobra obediência. Ele te cobra obediência. E aí, quando isso acontece, quando nós entendemos isso, nós nos livramos da culpa. Porque nasce uma mãe, nasce um coque e uma culpa. Duas coisas. Quando nasce uma mãe, você já prende o cabelo e você já se sente culpada por alguma coisa que você não fez. Não é verdade? Você já na maternidade, gente, quando vai nascer, você já tem que saber o tipo de parto, você já tem que saber se você vai dar banho primeiro, se não vai dar, se vai deixar uns dias. São muitas, já no dia. Eu falei, calma, gente, Senhor, calma, acabou de acontecer. E nasce aquela culpa. Eu devia ter feito isso, porque no meu parto não estava tocando música,
porque não foi cesárea, não foi normal, então já vai nascendo, já vai sendo gerada a culpa no nosso coração. E a gente pega essa culpa e a gente vai caminhando de mãos dadas com ela, até sabe Deus quando. A gente não quer largar, porque é difícil. É uma missão difícil. E se a gente entender que o Senhor não cobra perfeição, mas Ele nos cobra obediência, vai ficar mais leve. Vai ficar um pouco mais fácil. Porque o que nós temos tentado fazer, pode ser que você esteja tentando fazer isso também, é ter compromisso com o resultado. A gente está querendo falar, Senhor, não, eu preciso dar o resultado dessa criança. Eu preciso que tem que dar certo. A gente está tendo compromisso com o resultado. E aí, nisso, a gente se cobra num nível impossível de lidar. Eu mesmo, sim, com as minhas filhas, eu já falei isso algumas vezes. O Senhor sabe, algumas vezes eu já falei isso. Elas não podem dar errado. E eu não falo no sentido de sucesso financeiro, profissional, isso acaba entrando também. Mas eu pensava, Senhor, eu não posso falhar aqui. Com isso aqui eu não posso. E aí, quando as coisas dão errado num dia ali para mim, chega no final do dia, eu já estou, meu Deus, deu errado. Estou falhando. Porque eu coloco esse peso de não posso dar errado. Eu estou pensando no quê? No resultado. Mas o Senhor não nos dá essa responsabilidade com o resultado. Ele nos dá a obrigação, a missão de plantar a semente. A palavra nos fala que quem dá o crescimento é o Senhor. A sua responsabilidade, a minha responsabilidade é de plantar, é regar, é cuidar enquanto está conosco. E quem gera o crescimento é o Senhor. Ele te convida, Ele nos chama para plantar. E dele é o querer, e dele é o realizar. O resultado é a responsabilidade dele. E nós precisamos confiar nisso. E eu sei que muitas vezes nós não vamos fazer certo. E a gente vai olhar para trás, tem muita coisa, Senhor, muita coisa que eu olho para trás e falo, Senhor, eu não deveria ter feito isso. Principalmente quando você tem 2 filhas, a primeira normalmente você tem essa sensação, mas quem tem mais de uma, assim, mais de um filho, mais de uma. Então, a primeira normalmente é quando você olha e fala, nossa, eu devia ter feito desse jeito que eu estou fazendo agora, eu devia ter feito lá atrás. Não é verdade? E aí a gente fica pensando isso muitas vezes. Mas nós não temos responsabilidade com o resultado. O compromisso com o resultado é do Senhor. E a sua primeira filha, o seu primeiro filho, não tem os mesmos pais que o seu segundo. Graças a Deus. Graças a Deus. A minha segunda filha já tem outros pais, diferentes do primeiro. E é o nosso crescimento, nosso próprio processo, né? Nessa caminhada com o Senhor. E eu gosto, gente, de um título poético, né? Eu falei para vocês já. Quando eu fui chamada para pregar, a primeira frase que veio assim na minha mente foi essa, né, de mãe fora da caixa, maternidade fora da caixa. Eu falei, Senhor, mas o que isso significa? E o Senhor foi trabalhando isso no meu coração, né? Foi trazendo algumas ideias mais consistentes assim com relação a isso. E essa maternidade fora do padrão ou dos padrões aqui que nós temos vivido, temos visto, não significa você se isolar do mundo. Não é uma negação daquilo que está aí, né? Até porque nós precisamos também ter essa noção do que está acontecendo para orientar os nossos filhos. Não é uma negação da cultura, mas é quando essa cultura não define a nossa identidade, a nossa prioridade, não te define como mãe, não te influencia a ponto de você querer tomar esse padrão como certo e o do Senhor como errado. É quando o chamado de Deus se torna mais importante do que as cobranças do mundo. É quando o padrão e o chamado de Deus se tornam mais importantes do que a cobrança do mundo. E eu queria orar com você essa manhã. Eu vou orar com as mães, mas eu sei que em algum momento o Senhor deve ter falado com você que também não é, ou ainda não é, quer ser também.
mas eu tenho certeza que algo o Senhor ministrou ao seu coração. E eu queria orar com você que tem se comparado muito, que tem olhado para o externo e tem visto que você está fazendo tudo errado. Parece que está todo mundo fazendo certo e você está fazendo errado. Eu queria te convidar até a ficar em pé. E feche os seus olhos nesse momento e pense sobre isso. Se você é pai, se você é mãe, ou se você teve uma criação ali com a sua mãe que não foi o que deveria ter sido. Se você não recebeu algo e agora você pensa, Senhor, como que eu vou enfrentar uma maternidade, ou como que eu vou cumprir uma missão se eu mesmo não tive em casa? Se eu não tive esse exemplo em casa, se o meu exemplo foi ruim, minha mãe não foi uma boa mãe. Pode ser que você esteja pensando isso. Ou pode ser que você agora, baixando a cabeça, fechando os olhos, você lembre que a mãe que você teve cumpriu tão bem a missão que o Senhor deu a ela. Pode ser que você agora esteja num lugar de gratidão por ter crescido num lar com uma mãe amorosa, uma mãe cuidadosa, imperfeita, mas que cumpriu de uma forma tão linda na sua vida essa missão da maternidade. Seja grato a ela agora. Agradeça ao Senhor pela vida dela. E se não foi o seu caso, se você não recebeu isso, acho que é o momento agora de você liberar o seu coração. Quantos anos você tem caminhado com essa dor, com essa mágoa? E agora que nós falamos sobre a maternidade, ela não ser a maternidade perfeita, sobre nós entendermos muitas vezes que é difícil sim. Talvez você entenda um pouquinho de como foi difícil para sua mãe. Talvez ela também não teve apoio, ela não teve com quem se abrir, quem a ajudasse. Que o Senhor libere agora o seu coração desse peso. Talvez você tenha estado cansada e não vê o propósito na rotina que você tem hoje. Todo dia parece que é a mesma coisa. Os dias são longos, os anos são curtos. Como é difícil ver propósito na missão, nos dias de rotina tão corrida. Pode ser que você esteja passando por isso. Mesmo que você não tenha filho pequeno em casa mais. Ah, mas eu não sou mais mãe de criança. Sou até avô já. Sou até avó. Mas cada fase é única. E você precisa do Senhor para todas elas. Cada fase da maternidade é única e você precisa do Senhor para todas elas. Seja você mãe de criança recém-nascido, até uma mãe que está com o ninho vazio hoje. Você precisa do Senhor para todas as fases da sua vida. Você depende dEle para todas as fases da sua vida. E pode ser que você esteja se sentindo sozinha. Aí eu não tenho uma amiga, eu não tenho uma outra pessoa com quem eu possa conversar. Fale isso para o Senhor agora. Que o Senhor coloque na sua vida, o Senhor coloque no seu caminho mulheres de Deus que vão te ajudar nessa caminhada, com quem você vai poder abrir o seu coração sem julgamento, sem culpa. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos confiou, nós imperfeitas, uma missão tão linda que nós não podemos fazer. Nós não podemos dar conta, Pai, sozinhas, mas nós te pedimos, Senhor, nos capacita, Espírito Santo de Deus, a cada dia. Quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós nos excedemos, quando nós faltamos, que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos guie, nos redirecione, Pai. Para quem ainda não é mãe ou quem está no processo de ser, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, conduza
tudo que precisa ser feito para aquelas que não tiveram, Pai, na sua maternidade, ali com a sua mãe, com a sua própria mãe, Pai, aquilo que faltou. Eu te peço que o Teu Espírito Santo, Pai, agora preencha, Pai, todas as lacunas, todas as marcas, Senhor, todas as feridas, traumas, Pai, em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que essas mulheres, quando se tornarem mães, serão mães cheias do Teu Espírito, Senhor, porque mesmo quando nos falta, o Teu próprio Espírito pode nos ensinar. O Teu próprio Espírito nos ensina, Pai, aquilo que nós precisamos aprender. E eu te peço, abençoa cada uma que está aqui. Abençoa cada mãe, Pai. E somos gratos, Senhor, pela vida de cada uma delas, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém.